Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Hélio. Já estive aqui várias vezes, né? Gostaria que todos estivessem aqui, né? Mas trocar. Mas glória a Deus que nós ainda podemos estudar a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus por esses meios, né, tecnológicos. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, né, com certeza é um grande sinal da volta de Jesus, né? Porque é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, né? E Lucas fala a respeito de epidemias, de várias coisas que vão acontecer. Nós não estamos podendo congregar nas igrejas, mas eu sei que o nosso povo é um povo de muita oração, e eu sei que todos estão orando, muitas pessoas também doentes, né, passando por essa epidemia. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos se foram, né, de algumas igrejas, e é um momento que nós temos orado muito. E é por isso que hoje nós vamos ler vários versos na Bíblia. A gente vai estudar a respeito de uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, que é a oração de Abacuque. Mas antes de ler a oração de Abacuque, a gente vai entender um pouco o contexto da história, para a gente entender um pouco mais do significado da oração. Jesus, quando ele estava no Getsêmani, antes dele ser preso, ele fez uma oração ao Pai, pedindo assim: Pai, afasta de mim esse cálice, né? Jesus, ele estava com muito temor a respeito de tudo que ia acontecer com ele, em especial a separação do Pai, que ia acontecer ali na cruz. Então ele pediu, né, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus, ele terminou a oração dizendo assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Hoje em dia existem muitas igrejas, várias denominações, e as pessoas muitas vezes elas querem até determinar a maneira que seja. Mas Jesus já nos mostrou que não é assim. Jesus, ele já nos mostrou que nós temos que fazer as nossas petições, né, abrir o nosso coração a Deus, mas pedir que acima de tudo seja feita a vontade dele. Tem um personagem na Bíblia muito interessante, que é um rei de Israel, que nós vamos ler alguns versos a respeito deles. Quando Moisés, ele trouxe o povo do Egito, atravessou o deserto e chegou na cidade santa, na Terra Santa, o povo de Deus, eles pediram que eles queriam um rei, mas não era vontade de Deus que eles tivessem um rei. Mas como eles viram que as nações pagãs tinham reis, então eles também pediram a Deus um rei. Mas Deus, ele queria falar diretamente com o seu povo. Ele falaria com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote falaria diretamente com o povo. Mas o povo não queria, eles queriam um rei. E aí, Deus permitiu que eles tivessem um rei. A gente conhece a história. O primeiro rei foi Saul, né? Depois o segundo rei. Saul foi um bom rei, mas no fim da história dele, ele fez tudo errado, até invocou espíritos, né? Espíritos de demônios, e fez um reinado terrível. Depois dele subiu ao trono Davi, foi um bom rei, mas também a gente sabe que ele fez várias coisas, transgrediu vários mandamentos de Deus. Depois reinou seu filho Salomão. Salomão também foi um bom rei, mas também fez várias coisas que não devia. Não era vontade de Deus que o povo de Deus tivesse um rei. Deus queria ter um relacionamento mais próximo, ele queria governar o seu povo diretamente. Mas o povo não queria saber. E a situação é que todos os reis, a gente sabe que depois o filho de Salomão, ele vai oprimir muito o povo, as 12 tribos, e as 12 tribos vão se separar, certo? 10 tribos vão para o norte, 2 ficam no sul. Passa algum tempo, as 10 tribos do norte são dizimadas, né, pela Assíria, ficando só as 2 tribos no norte. Por causa da opressão de um rei, o povo de Deus se dividiu. Das 12, 10 tribos foram destruídas, sobrando só 2 ali. E foi
uma sucessão de reis ruins foram surgindo, uns bons, mas depois eles se perdiam, e a maioria deles trouxe apostasia por meio do povo de Deus. E é mais ou menos nesse contexto que vai surgir um profeta que é o profeta Abacuque, conhecido como o profeta menor. O profeta menor, na Bíblia, é um profeta que tem um livro menor, né? O Abacuque tem uma página, né, de 2 lados só. O livro de Abacuque é bem curtinho, né? E Abacuque, ele surge nesse contexto em que os reis trazem apostasia, sofrimento e corrupção no meio do povo de Deus. Abacuque acredita-se que ele fosse um levita naquela época. E ele, indignado com tudo que estava acontecendo com o povo de Deus, Abacuque vai até Deus para cobrar uma resposta de Deus, cobrar uma ação de Deus para pôr fim a tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que tudo que estava acontecendo era consequência do povo querer um rei. Isso já não era a vontade de Deus. Vamos ler alguns versos para entender um pouco mais essa história. 2 Reis 18 vai falar a respeito disso. Vamos começar aqui com o rei Ezequias. Olha o que diz 2 Reis 18. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Então Ezequias, ele fez tudo o que era reto perante o Senhor. Olha só. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Verso 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só, a Bíblia diz que Ezequias foi o melhor rei, não teve rei melhor que ele, nem antes e nem depois. E ele fazia tudo que era reto perante o Senhor. Mas vamos ver qual foi o final desse rei. Está em 2 Reis 20, continua contando a história de Ezequias. Olha só o que aconteceu. 2 Reis 21, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, Deus fala com o rei Ezequias, esse rei que não houve rei melhor do que ele em Israel, nem antes nem depois dele, foi o melhor rei de Israel. Um homem temente a Deus. E aí o profeta Isaías, inspirado por Deus, chega e revela para ele que ele vai morrer. E Deus diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Mas olha só o que Ezequias vai fazer. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele fez uma oração a Deus. Mas olha só a oração dele: Senhor, o Senhor se lembra como eu fui fiel ao Senhor? Como eu fui sincero de coração? Sempre fiz reto o caminho diante do Senhor, sempre fui fiel ao Senhor, não deixa eu morrer, Senhor. Tem um pequeno problema nessa oração aqui. Ele fez a sua petição a Deus, mas ele não disse aquilo que Jesus disse. Essa é a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, faça-se a sua. Então não tem nada de errado de nós orarmos a Deus, colocarmos a nossa petição. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso, mas nós sempre devemos falar também, mas que seja feita a
tua vontade, não a minha. Hoje existe um vício nas igrejas, né? As pessoas querem determinar que vai ser assim e que eu determino que seja dessa maneira. Mas olha a consequência da oração desse homem fiel a Deus, o melhor rei que Israel teve. O fato dele não ter dito, Senhor, não deixa eu morrer, sempre fui fiel ao Senhor. Mas se for a tua vontade, que se faça a sua vontade. Ele não disse isso. E olha a resposta de Deus para ele. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus concedeu a ele 15 anos a mais de vida. Olha só, que coisa espetacular. Mas aí, Ezequias, olha só o que ele vai falar a Deus. Verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Deus revelou para ele que ele ia morrer para colocar ordem em casa. Mas a gente percebe que ele não confiou muito na vontade do Senhor. Ele orou a Deus que ele queria viver mais. E Deus disse, então tá bom, vou deixar você viver mais 15 anos. Aí agora parece que ele não confiou de novo no Senhor. Ele pergunta, mas qual é o sinal que o Senhor vai me dar de que eu realmente vou viver mais 15 anos? Olha só, tem uma coisa que a gente aprende, que é tentar a Deus. O que significa tentar a Deus? Tentar a Deus é quando, por exemplo, a palavra de Deus tem uma revelação e você não concorda com ela, e você fica, por exemplo, em Êxodo 20, verso 8 em diante, diz para você santificar o dia de sábado, e lá diz explicitamente que você tem que santificar o dia de sábado, mas aí você não quer santificar o dia de sábado, porque você não quer, porque vai atrapalhar a minha vida, porque eu não vou conseguir emprego, e aí você tenta a Deus, você diz para ele, mas Senhor, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar, olha a pandemia que está, todo mundo desempregado, se eu não for trabalhar no sábado, o que eu vou fazer? Isso é tentar a Deus. Tentar a Deus é quando Deus ele dá uma revelação explícita, uma ordem explícita, mas nós não aceitamos. Nós ficamos tentando mudar o que Deus disse. Isso é tentar a Deus. E agora Ezequias, ele diz, tudo bem, o Senhor vai me deixar viver mais 15 anos, mas qual é a prova disso? Que sinal o Senhor vai me dar? E a gente sabe o que aconteceu. Olha o sinal que Deus deu. Verso 10. Então disse Ezequias, verso 9. Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Aqui ele está falando do relógio de sol. No relógio de sol, tinha os ponteiros marcando a hora, e no centro tinha um ponteiro grande. E conforme o sol batia naquele ponteiro, a sombra marcava que horas eram. E aí, ele ia girando em sentido horário, mas aí, a prova que Ezequias pediu, o sinal que ele pediu de que ele seria curado é que essa sombra voltasse 10 graus. E assim foi feito. Deus fez com que a sombra do relógio de sol voltasse 10 graus. Verso 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Mas aí, nessa época, na época de Ezequias, no norte estava surgindo uma nação pagã e poderosa. Ela vinha conquistando os países em volta dela, ela estava crescendo no seu poderio, a nação da Babilônia. Babilônia se tornaria o maior império do mundo, dominaria o mundo todo. E nessa época de Ezequias, essa nação estava surgindo, estava florescendo em poder. E os babilônicos era uma nação pagã, eles adoravam os astros, eles liam o futuro nas estrelas, eles analisavam a posição dos astros nos céus, e eles perceberam que a sombra em determinado dia tinha voltado 10 graus. E eles acharam aquilo incrível demais. E aí
Eles ouviram dizer que era por causa de um rei que tinha lá em Jerusalém, que ele orou a Deus e o Deus deles fez a sombra retroceder, voltar para trás. E eles ficaram maravilhados com aquilo, e eles queriam conhecer mais a respeito desse Deus, e eles vão enviar mensageiros até Jerusalém. Olha o verso 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. E quando os mensageiros de Babilônia vieram até Jerusalém para conversar com o rei Ezequias, para saber desse Deus incrível que fez a sombra retroceder 10 graus, quando eles chegaram, Ezequias, ele orgulhoso do templo, da cidade, das suas riquezas, das suas armas, dos seus domínios, ele se esqueceu de falar do Deus de Israel para essa nação. E ele saiu mostrando todas as suas riquezas, todas as suas armas, todo o seu domínio. Ele se orgulhou do seu reino. E ele se esqueceu de testemunhar para essa nação pagã a respeito do Deus de Israel. Talvez se ele tivesse testemunhado a respeito do Deus de Israel, que lhe tinha dado mais 15 anos e que fez a sombra retroceder, talvez essa nação pagã que estava surgindo lá no norte, talvez ela tivesse se convertido, talvez ela não tivesse levado a sua cultura pagã por todo o mundo. Hoje na Bíblia, Babilônia é um símbolo de paganismo, de apostasia. Talvez se Ezequias tivesse pregado para aqueles mensageiros, levado a mensagem do Deus de Israel para o rei de Babilônia, talvez eles tivessem se convertido e a história seria totalmente diferente. Eles não teriam matado tantas pessoas, destruído tantas cidades, e eles talvez não tivessem contaminado todo mundo com o seu paganismo, mas Ezequias não pensou nisso. Ele simplesmente mostrou as suas riquezas. E aí, Deus vai falar com ele, através do profeta Isaías. Verso 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. E aí Ezequias morre depois disso. Irmãos, vocês acham que Ezequias, ele morreu salvo ou morreu perdido? Esse homem que a Bíblia diz que foi o melhor rei de Israel, não houve nenhum melhor que ele antes, e nem houve depois, foi o melhor de todos. E a Bíblia diz que era um homem temente a Deus, que andava nos caminhos de Deus, que tirou a apostasia, os postes ídolos de dentro da cidade. Muitos creem que Ezequias morreu perdido, porque depois que Deus abençoou ele, deu mais 15 anos, ele se esqueceu de Deus, ele parou de testemunhar a respeito do Deus de Israel, ele começou a se gloriar do seu reinado e do poder do seu reino, e acredite que ele morreu perdido. É difícil, imagina que se fôssemos nós, se a gente descobrisse que a gente tem uma doença terminal, é lógico que nós iríamos orar a Deus que nós queremos uma cura. E nós íamos pedir para os irmãos orarem por nós também, nós estamos orando por várias pessoas que estão doentes. Mas essa mensagem nos mostra o seguinte, que quando nós oramos a Deus, mesmo que seja por nossa vida, mesmo que seja pela cura de uma doença, nós temos que orar a Deus, mostrar o desejo do nosso coração, mas sermos submissos e dizermos a Deus: mas Senhor, me cura, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Ezequias não fez isso. Ezequias disse simplesmente: eu não quero morrer. E Deus deu aquilo que ele queria. Ele viveu mais 15 anos. Nesses 15 anos ele se perdeu.
se apostatou da fé. Ele ia morrer salvo, agora morreu perdido. Mas não foi só isso que aconteceu. Capítulo 21. Agora vai reinar o seu filho. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hefzabá. Ele teve um filho nesses 15 anos, porque Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos. Mas olha só quem foi Manassés. Verso 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Tudo aquilo que Deus pediu para que fosse combatido, que se exterminasse as nações pagãs, para tirar a idolatria, para tirar todos os maus costumes, para que o povo não se envolvesse com as nações pagãs que habitavam em Canaã. Ele trouxe tudo de volta e contaminou o povo de Deus com todas as abominações. Verso 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E ele colocou um ídolo dentro do templo de Deus, no lugar santíssimo. Sacrificou seus próprios filhos aos ídolos. Era feiticeiro. Olha só a apostasia que ele trouxe, que Manassés trouxe ao povo de Deus. Tudo porque seu pai Ezequias não aceitou aquilo que Deus disse. Deus disse: você põe a sua casa em dia, porque você vai morrer. E porque ele orou a Deus que ele queria viver mais, que é uma coisa lícita, mas ele se esqueceu de que os planos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. E ele não disse: mas que seja feito acima de tudo a tua vontade na nossa vida. Quando nós oramos ao Senhor, nós pedimos coisas. A Bíblia nos ensina, né? Nós estudamos muito isso, que a resposta é sempre sim, espere um pouco, ou não, certo? Nos nossos estudos bíblicos a gente aprende isso. A Bíblia é um livro de salvação. O único objetivo da Bíblia é nos levar à salvação. Então Deus tem um objetivo, Ele quer nos conduzir até a salvação. Mas Deus, Ele é eterno. Eterno significa que Ele não tem início nem fim, e Deus é onisciente, onipresente, Ele habita em todos os tempos de uma vez. Nós não, nós vivemos um dia de cada vez, nós dormimos hoje, acordamos amanhã, dormimos, acordamos, nós vamos vivendo um dia de cada vez na nossa vida, mas Deus não. Deus, Ele está presente em todos os tempos ao mesmo tempo. Deus habita no tempo, e Ele quer nos conduzir à salvação. Ele tem um objetivo na nossa vida. Mas nós, como nós vivemos um dia de cada vez, a cada dia surgem obstáculos, provas, e nós fazemos oração a Deus para que Ele nos ajude a superar aqueles obstáculos, aquelas provas. Mas às vezes nós pedimos coisas a Deus que vão prejudicar a nossa salvação, que vão prejudicar nós chegarmos no nosso objetivo. E quando você pede uma coisa, por mais que ela pareça lícita, de repente você está desempregado há muito tempo, você tem família, filhos, e você está orando a Deus que você precisa de um trabalho, um serviço, e o trabalho e o serviço não aparecem, é porque pode ser, é uma suposição, pode ser que esse serviço vai atrapalhar você atingir a sua salvação. Então Deus diz não. Nós não entendemos, porque nós vivemos um dia de cada vez. E muitas vezes,
Nós vamos pedir coisas que nós não estamos preparados para receber. E a resposta de Deus vai ser: espera um pouco. Por que nós não estamos preparados? Porque, de alguma maneira, se eu receber aquela bênção agora, ela vai atrapalhar a minha salvação. Então, a resposta é: espere um pouco. Mas tem orações de coisas que nós pedimos a Deus que está de acordo com a vontade de Deus. Vai nos levar à salvação, vai nos ajudar no caminho à salvação. Então a resposta a essas orações é sempre sim. Mas é difícil para nós, às vezes parece tão lícito, às vezes você tem uma doença, às vezes tem alguém sofrendo, ou como eu disse, às vezes você está desempregado e você precisa muito daquilo, e você ora e às vezes aquilo não acontece. Mas é porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe que aquilo vai tirar a sua salvação, por mais lícito que pareça para você na sua vida. E aí Ele diz não. E nós temos que confiar que Deus, Ele está no controle da nossa vida, que Ele está nos conduzindo à salvação, seja a resposta sim, não, ou espere um pouco, nós temos que confiar. Ezequias não confiou. Deus disse: você vai morrer, põe em ordem sua casa. E ele disse: não, Senhor, não me deixa morrer, eu não quero morrer, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre fiz tudo certo, eu andei nos seus caminhos com inteireza de coração, não me deixe morrer. Mas ele se esqueceu de dizer: mas que se cumpra principalmente a sua vontade na minha vida. E Deus deu aquilo que Ele queria. Nós não podemos tentar a Deus, irmãos. Nós não podemos tentar o Senhor. Muitas coisas que às vezes acontecem na nossa vida têm um objetivo. E Ezequias, como ele não confiou ao Senhor, a consequência, ele se perdeu nesses 15 anos. A consequência, ele teve um filho, Manassés, que trouxe apostasia e morte para o povo de Deus. Mas não terminou por aí. Manassés vai ter um outro filho. Verso 17. Verso 19. Amon, filho de Manassés. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, e andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu a ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. E assim começou a viver o povo de Deus, entre altos e baixos. Vinha rei e tentava acertar alguma coisa, mas vinha o sucessor e trazia apostasia, corrupção e morte para dentro do povo. Tudo isso porque o povo não confiou na vontade de Deus. E a vontade de Deus era que eles não tivessem um rei. Deus queria governar o seu povo diretamente através dos sacerdotes, e eles não aceitaram. Ezequias também não aceitou. Como Ezequias, ele se perdeu, e além de se perder nesses 15 anos, ele não pregou para o rei de Babilônia, que se tornou a maior nação pagã do mundo, e levou o paganismo por todo o mundo. E depois vem ainda o seu filho Manassés, e fez abominações, e corrompeu o povo de Deus. E nesse contexto de idolatria, de corrupção, de desobediência, surge o profeta Abacuque. Abacuque é diferente dos outros profetas da Bíblia. Os profetas da Bíblia são chamados por Deus para levar uma mensagem ao povo de Deus, mas Abacuque não. Abacuque, ele foi indignado a Deus, tirar satisfação de Deus, é um profeta diferente dos outros. Vamos ler o livro de Abacuque. Livro de Abacuque, verso 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O livro começa assim, é uma sentença que Deus revela a Abacuque. Por quê? Porque Abacuque foi cobrar a Deus uma solução para todos esses problemas. E aí Deus revela uma sentença. Olha só como Abacuque se dirige a Deus. Verso 2. Até
quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E Abacuque, ele começa a falar com Deus assim: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir isso na minha vida? Até quando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com o seu povo? E aí ele vai descrevendo o que está acontecendo. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência. Violência aqui é a palavra hebraica Hamas, que é a palavra violência com derramamento de sangue. Então, no meio do povo de Deus, estava tendo muitos assassinatos. E não salvarás. Verso 3. Por que me mostras a iniquidade? O povo de Deus tinha se esquecido, se apartado totalmente das leis de Deus. E me fazes ver a opressão. Então, como os religiosos se apartaram das leis de Deus, agora eles usavam o seu direito, o seu sacerdócio para oprimir o povo. Eles estavam totalmente perdidos. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Tinha ações judiciais, as pessoas mais ricas entravam na justiça para tomar os bens dos outros, para prejudicar as outras pessoas, e os juízes eram corruptos, e os mais ricos compravam o juiz, e eles davam sempre a sentença aos corruptos. Tudo isso está acontecendo no meio do povo. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, não havia mais lei. Muita injustiça entre o povo sendo oprimido pelos mais ricos, sendo cada vez mais massacrados pelos impostos, pela desonestidade, e os religiosos também oprimiam e exploravam o povo. Em nome de Deus, tudo isso acontecendo no meio do povo de Deus, e Abacuque, indignado, ele vai, mas até quando o Senhor vai ver isso e não vai tomar uma atitude? Mas lembre aqui do contexto, irmãos. Deus nunca quis que o seu povo tivesse um rei. Foi vontade do povo. E os reis do povo de Deus, de Israel, foram introduzindo a violência, o litígio, a apostasia, a falsa adoração. Mas, diante dessa oração de Abacuque, Deus responde para ele. Verso 5, olha a resposta de Deus. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. E Deus diz assim, Abacuque, você acha que está ruim, Abacuque, a situação? Abacuque, você não viu nada, Abacuque. Presta atenção, Abacuque, no que eu vou fazer. Eu vou levantar lá no norte uma nação, e essa nação ímpia, ela é poderosa. E ela vai vir aqui, Abacuque. Olha o que mais. Verso 9. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam. Então passam como passa o vento, e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Irmãos, imagina você fazer uma oração a Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui na nossa vida? O Senhor não está vendo? Olha só essa epidemia, tanta gente passando dificuldade, tantas pessoas sofrendo, irmãos perdendo a vida com esse vírus.
Senhor, o Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso? E aí você imagina Deus responder assim: você não viu nada ainda. Presta atenção. Eu vou fazer uma obra na sua vida, que depois que for contada, ninguém vai acreditar. E Deus disse isso: eu vou levantar um povo pagão, e eles vão vir aqui, vão matar as crianças, vão estrupar as mulheres, vão castrar os homens, vão incendiar o templo, vão destruir a cidade. Ah, Abacuque, você não viu nada ainda. Você acha que está ruim? Irmãos, você já imaginou? Você orando a Deus na sinceridade do seu coração: Senhor, até quando a minha vida vai ficar assim? Até quando o Senhor não ouve a minha oração? E Deus virá para você e dizer assim: você ainda não viu nada. Presta atenção no que eu vou fazer na sua vida. E aí, Deus ele profetiza que vai levantar a nação da Babilônia e eles vão chegar em Jerusalém. E mesmo com tudo errado ali, mesmo com tanto sofrimento que o povo vinha passando já há muitos e muitos anos, rei após rei, mais de 20 reis, trazendo apostasia e sofrimento e martírio ao povo. E agora, por fim, Deus diz assim: mas agora chegou o fim. Agora eu vou levantar a Babilônia, eles vão vir aqui, vão matar todo mundo, vão escravizar os jovens. E aí, Abacuque, ele responde a Deus, verso 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Agora, Abacuque muda a sua oração, ele começou falando a Deus: até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui com o seu povo? Mas agora, ele diz: por que, Senhor? Por que? O Senhor é tão bom de olhos. O Senhor não consegue contemplar o mal. O Senhor não tolera o mal. Por que o Senhor vai permitir tudo isso com o seu povo? Por quê? E Abacuque, ele não aceita a revelação de Deus. Ele questiona Deus. Ele quer mudar a sentença que Deus disse que ia acontecer. Ele quer mudar. Ele não aceita. Verso 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? E depois que Abacuque fala assim com Deus, ele diz o seguinte, capítulo 2, verso 1: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. Nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado, e depois nós pedimos para que Deus abençoe a nossa vida, para que Ele abençoe aquele plano que não era da vontade de Deus. E Abacuque, ele ficou indignado com a resposta de Deus. E ele disse: mas o Senhor é tão poderoso, é tão bondoso, o Senhor não tolera ver a destruição e a morte. E depois dessa oração, Abacuque diz: mas agora eu vou me colocar aqui na minha torre de vigia e vou aguardar. Porque com certeza Deus vai atender a minha oração agora e vai salvar os povos, vai salvar as mulheres, as crianças, os jovens, vai salvar a cidade, vai salvar o templo. E ele fica aguardando agora a resposta de Deus. E agora Deus responde a Abacuque novamente. Verso 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E Deus diz para Abacuque: Abacuque, a revelação vai se cumprir no tempo determinado. Ela vai acontecer exatamente como eu disse. E aí ele diz, verso 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E Deus faz uma revelação: Abacuque,
O justo viverá pela fé. Fé, na nossa língua, em português, fé é acreditar, né? Nós pensamos assim, fé é acreditar em alguma coisa. Mas no hebraico, fé tem um significado mais profundo. Fé é a palavra emuná. Emuná tem um pastor que ele deu um exemplo que eu gostei muito para explicar o significado da palavra emuná, que na Bíblia é traduzida como fé. Emuná, imagina que você está no meio do oceano e você está se afogando, você já nadou, seus braços não respondem mais, já está tudo adormecido, você já engoliu muita água e você já afundou 2 vezes e você está com a água aqui no pescoço e você começa a afundar e você sabe que você vai morrer nesse momento. Porque os seus braços não respondem mais, as suas pernas também não respondem, está tudo adormecido e cansado. E aí, você começa a afundar e você sabe que naquele momento você vai morrer. E a água começa a entrar no seu nariz, na sua boca. E quando os seus olhos vão submergir na água, de repente você vê diante dos seus olhos uma boia. E aí então, quando você vê de relance aquela boia perto da sua cabeça e você afundando na água e você sabendo que você vai morrer naquele momento, você tira do fundo do seu coração a sua última força, o seu último suspiro, o seu último grito, e você com todas as suas energias, você levanta a mão e você segura aquela boia com todas as suas forças, e você se abraça com ela, porque senão você sabe que você vai morrer. Emuná significa isso. Fé, no hebraico, significa que você tem que se agarrar com todas as suas forças, com toda a sua energia, porque senão você sabe que você vai morrer. Isso é emuná. Deus está dizendo, Abacuque, os meus filhos, quando a Babilônia vier, matar todo mundo, destruir a cidade, queimar o templo, eles vão se agarrar com todas as forças a mim, com toda a sua fé, porque senão eles sabem que eles vão morrer. Emuná significa isso. Fé na Bíblia significa isso. Então Deus, Ele está revelando a Abacuque, tudo isso que você está vendo acontecer. Toda a tirania dos reis, a vinda de Babilônia, é um juízo. É um juízo pela apostasia e pela desobediência do povo. E eu estou no controle de tudo, Abacuque. Nada foge ao meu controle. Você quer se queixar da corrupção, das mortes, dos assassinatos, de tudo de ruim que está acontecendo à sua volta? Tudo de ruim que está acontecendo à sua volta, Abacuque, é um juízo pela desobediência do povo. Mas isso vai ter o fim. Porque Babilônia vai vir aqui, vai matar todo mundo, vai destruir o templo, destruir a cidade e levar os fiéis escravos para a Babilônia. E eles vão se agarrar com todas as suas forças. Amém. Mesmo eles vendo a morte, mesmo eles vendo a destruição, mesmo eles vendo o templo sendo destruído, mesmo eles sendo levados para a Babilônia, sendo castrados e obrigados a viver como escravos, mas eles vão se agarrar com todas as forças a mim. E o justo viverá pela fé. E quando ele diz no final do verso 3, espera-o porque certamente virá, não tardará. É uma referência à vinda de Jesus. Porque o justo, ele vai se agarrar a mim com todas as suas forças. E ele vai ser salvo. É uma obra de salvação que eu estou fazendo. Abacuque, você não está entendendo nada. Tudo isso que acontece à sua volta é uma obra de salvação. Essa é a grande obra que eu vou fazer. Eu vou salvar os meus. Eu vou salvar os justos. E aí então, no verso 6, Deus começa a revelar que depois vai vir um juízo sobre Babilônia também. Verso 7. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ele anuncia 5 ais que vão cair sobre a Babilônia. Verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal.
Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. E ele vai descrevendo, Deus vai descrevendo os ais que vão cair sobre a Babilônia. Verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. E Deus diz, eu estou realizando uma obra de juízo, Abacuque, você não está entendendo nada. Toda essa destruição e apostasia é consequência da desobediência do povo. Mas isso vai ter um fim. Porque os caldeus vão vir aqui e vão matar todo mundo. Mas depois, ai deles, ai dos caldeus, eu vou derramar um juízo sobre eles. E aí então, no capítulo 3, Abacuque, ele começa a fazer uma oração ao Senhor. Ele diz no verso 3, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos, e Abacuque entende. Ele diz que Deus é santo, que Deus é glorioso, que Deus ele é cheio de resplendor, que Deus é poderoso, que Deus faz tremer a terra, e que os caminhos de Deus são eternos. Abacuque entende o que está acontecendo, por que tanta dor e sofrimento. Deus ele está conduzindo um juízo sobre o povo por causa da apostasia, da desobediência, porque o povo vive tentando a Deus. Verso 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. E Abacuque declara que ele entendeu que Deus é justo, que tudo está no controle de Deus, não tem nada fora do controle de Deus. Se você acha que essa epidemia está fora do controle de Deus, se você acha que pessoas estão morrendo, que isso está fora do controle de Deus, se você acha que as igrejas estão fechadas, se você acha que as pessoas estão orando nas casas umas pelas outras, se você acha que isso não está no controle de Deus, você está enganado. Abacuque entendeu que toda a história está no controle de Deus, que Ele conduz tudo. Mas nós enxergamos o dia a dia, porque nós acordamos e vivemos um dia de cada vez, mas Deus ele está nos conduzindo à salvação. E às vezes você ora a Deus, mas Senhor, faz passar esse vírus logo, Senhor, faz a gente voltar aos cultos na igreja, Senhor, faz eu voltar a trabalhar. E se Deus tem dito não, é porque Ele está dizendo, não. Eu estou conduzindo vocês à salvação. Está tudo dentro do meu controle. Você pode não entender, pode parecer lícito, você pode estar passando dificuldades na sua casa, você pode estar passando necessidades na sua casa, mas é o caminho para a salvação. Deus ele está no controle de tudo, não tem nada fora do controle de Deus. E Abacuque entende essa mensagem, que todo o caos que ele via, os assassinatos, as tragédias, tudo era um juízo de Deus, que tudo estava no controle de Deus. E agora, a partir do verso 17, Abacuque, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Agora que ele entende os propósitos de Deus, ele entende que Deus está no controle de tudo, que Deus está fazendo uma obra de salvação. Tudo isso que está acontecendo é uma obra de salvação. Deus ele quer salvar o seu povo, Ele está sacudindo as nações e o mundo, porque Ele quer nos salvar, nos conduzir à salvação. E muitas orações não têm sido atendidas. Para muitas pessoas Ele tem dito não, ou Ele tem dito, espere um pouco. Mas parece tão lícito que isso passe logo, parece tão lícito que ninguém mais morra dessa
doença, parece tão lícito que aquele nosso irmão, que ele se recupere e volte, parece tão lícito que as igrejas se abram novamente. Mas nós vivemos um dia de cada vez, e Deus, Ele é eterno. E Ele está te conduzindo à salvação. E Abacuque, entendendo isso, ele diz assim, verso 17. Ele muda a sua oração. Ele começou orando, até quando? Depois, por que, Senhor? Mas agora, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque diz, ainda que a oração não seja atendida, ainda que aquele nosso irmão não se salve, ainda que a porta de emprego não se abra, ainda que a cura não venha, ainda que as igrejas não se abram, ainda assim me gloriarei no Senhor, porque Ele está conduzindo as nossas vidas, está nos conduzindo à salvação. A resposta de Deus é sim, não, ou espere um pouco. Por mais lícito que pareça a nossa oração, mas se atender essa oração vai tirar a nossa salvação, Ele vai dizer não. Por mais que pareça lícita a nossa oração, mas se atender a nossa oração vai tirar a nossa salvação, Ele vai dizer, espera um pouco. Eu estou no controle de tudo, você não entende o que está acontecendo. Mas se nós entendermos que Deus está no controle de tudo, todas as nossas orações vão ser de acordo com a vontade de Deus. Senhor, mas que se faça nas nossas vidas a sua vontade. Senhor, acaba com o vírus, reabre as igrejas, salva os nossos irmãos, mas que, em primeiro lugar, seja feita a tua vontade e não a nossa. Porque nós sabemos, nós cremos que o Senhor está nos conduzindo à salvação. E que o Senhor está no controle de tudo. E ainda que a cura não venha, e ainda que a porta de emprego não se abra, e ainda que nós estejamos com as igrejas fechadas, e ainda que as nossas orações não sejam atendidas, e ainda que o sofrimento continue, e ainda que nós continuaremos nos gloriando no Senhor, confiando no Senhor da nossa salvação. O ainda que mais famoso da Bíblia está no Salmo 23. Diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem um ainda que muito mais profundo que esse. Em Jó 13:15, ele diz, ainda que ele me mate, ainda que Deus me mate, eu me gloriarei no Senhor. E perseverarei nos seus caminhos, porque eu confio no Senhor, eu sei que Ele está nos conduzindo à salvação, então ainda que Ele me mate, eu me gloriarei no Senhor. Ainda que. Nós podemos orar de várias maneiras ao Senhor, levar as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos desejos, mas nós não podemos confiar no nosso discernimento. Nós temos que dizer sempre, mas que seja feito acima de tudo a tua vontade, não a minha. Porque nós somos falhos e pecadores. Por mais lícito que pareça a nossa oração, muitas vezes ela vai tirar a nossa salvação, se ela for atendida. Hoje vendem um Jesus Cristo
que quer te dar de tudo, que quer abrir todas as portas, que quer curar todas as doenças, que quer te dar um carro, uma casa, que quer te dar felicidade infinita. Não nessa terra. Não nessa terra. Porque Jesus disse, nessa terra vocês terão aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu vou estar com vocês. Então nós temos que confiar no Senhor, nas tribulações, nas doenças, nas provas que nós estamos passando agora. Mas Deus, Ele traz respostas para nós. Ele traz conforto também. E traz solução para tudo isso que está acontecendo. A solução, nós vamos terminar com esse verso. Está em 2 Crônicas 7. Segunda Crônica 7, o verso 13, tem a solução para todos os problemas do mundo que nós temos enfrentado, para todas as nossas aflições. Ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo se arrepender dos seus pecados. São juízos caindo sobre o mundo. Essa peste, a violência e tudo mais. As igrejas vazias, a dor e o sofrimento, o desemprego, o desespero, a fome, a doença, a morte. Juízos estão caindo sobre essa terra. Por causa da desobediência do povo. Mas ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. São os nossos pecados que estão causando tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso as nossas igrejas estão vazias. Por isso nós estamos sofrendo. Por isso muitos dos nossos estão morrendo. Por isso esse mundo está um caos. Por isso tanta fome, dor e sofrimento, por causa dos nossos pecados. E a solução é nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Lutarmos, abandonarmos eles com o poder do Espírito Santo. E aí ele diz: eu sararei a sua terra. E ouvirei as suas orações e as suas súplicas. Nós todos temos orado. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? Por que isso está acontecendo? Mas Deus, Ele diz, por quê? É por causa da rebeldia do mundo, dos povos, dos nossos pecados. O cálice de Deus, ele está transbordando dos nossos pecados. Nós vamos encerrar agora e vamos fazer uma oração ao Senhor. Uma oração de entrega do nosso coração a Ele. Que Ele nos dê força para que nós possamos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Para que Ele possa ouvir as nossas orações e sarar a nossa terra, sarar os nossos. Cada um de nós pode ajudar essa epidemia a ter um fim. Cada um de nós pode ajudar a dor e o sofrimento diminuir na terra. Cada um de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Confessar os seus pecados e abandonar os seus pecados. Para que Deus possa sarar essa terra. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Muito obrigado por todas as verdades que o Senhor nos revelou e o Senhor nos deixou, o caminho que nós devemos seguir, o caminho da salvação. Mas nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para andar nos seus caminhos e não nos desviarmos. O Senhor sabe que nós somos fracos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor derrame sobre nós o sangue sagrado de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. E o sangue de Jesus Cristo tem o poder de quebrantar o nosso coração, de transformar quem nós somos. Para que nós possamos verdadeiramente confessar ao Senhor quem nós somos, o que se passa dentro do nosso coração, para que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Então, Senhor Jesus, derrama sobre todos nós o sangue sagrado de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder sobre todas as coisas, e o sangue de Jesus tem o poder de quebrantar o nosso coração, de transformar quem nós somos. Nos ajuda, Senhor, envia o Espírito Santo de Deus para dentro do nosso coração e da nossa mente. E nos ajuda, Pai, a abandonar os pecados, a lutar contra os pecados, Pai. Para que nós possamos andar mais fielmente nos seus caminhos. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Irmãos, uma boa noite para vocês. Continuemos todos nós em oração, entregando mais e mais nosso coração ao Senhor. Amém?